Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Debate CMM. E eu já te convido a nos seguir nas redes sociais, @Câmara Municipal Manaus. Obrigada por sua companhia aqui na TV e Rádio Câmara. Hoje nós recebemos o vereador Kennedy Marques. Ele é autor de leis que já impactam diretamente o bem-estar da nossa cidade, como a que torna obrigatória a prestação de socorro a animais atropelados, além da criação do Disque Denúncia de Maus Tratos e outras ações que colocam o cuidado com a vida e a sustentabilidade no centro do debate público. É com satisfação que recebemos o vereador Kennedy Marques, do MDB, para uma conversa aberta e importante sobre os rumos da nossa cidade. Vereador, muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Parabenizo a TV e Rádio Câmara pelo trabalho de extrema importância para apresentar o trabalho dos vereadores desse parlamento, dessa casa, para que a cidade possa conhecer melhor aquelas pessoas que eles escolheram, que vão determinar as leis do nosso município. Tá certo, a gente já começa perguntando e falando, né? O senhor foi reeleito com mais de 14 mil votos. O que esse número representa em termos de responsabilidade e reconhecimento? Eu fico muito feliz pela credibilidade que os eleitores depositaram na minha pessoa. Isso representa o esforço e o reconhecimento do trabalho que eu faço, não só como parlamentar, porque na causa animal, essa causa tão importante, tão carente, eu preciso ser mais que um parlamentar. Eu preciso ter trabalhos paralelos e fico feliz de existir a verba SEAP, porque essa verba permite que eu consiga fazer mais pelos animais, né? Retornar para o eleitor, dentro das minhas condições como parlamentar, tudo aquilo que o eleitor anseia. Uma reeleição sempre é mais difícil, porque uma cidade como Manaus, que cresce numa velocidade tão grande, acaba fugindo do controle do executivo, tudo aquilo que chega aqui das suas necessidades. Então, isso quer dizer que é uma cidade difícil de você atender todas as demandas, né? Chega pessoas todos os dias, habitação, veículos, um número enorme de veículos que chega nessa cidade. Inclusive, Manaus é considerada a segunda do país de forma proporcional no volume de veículos, né? E dessa forma, numa segunda eleição, onde eu consegui dobrar a minha votação, eu consegui mostrar para as pessoas que o que eu faço é o suficiente, o que eu faço atende às necessidades das pessoas e às expectativas, principalmente na causa animal e ambiental, que são as causas que eu foco o meu trabalho. E o senhor acredita que isso foi determinante para conquistar novamente a confiança do seu eleitorado? Sim, com certeza. Eu tenho um trabalho dinâmico, aberto, tenho uma equipe muito boa. Sem a minha equipe eu não conseguiria avançar, e a gente busca sempre entender e tentar, da melhor forma possível, agradar, suprir as demandas do dia a dia. A causa animal é uma causa muito problemática. São milhares de animais nas ruas da cidade e a população muitas vezes está cometendo crimes de maus tratos, por exemplo, que é a maior demanda, sem saber que aquilo é crime. Então, a consciência é muito importante. Nós temos aí grande parte dessa demanda, que são crimes ambientais, por maus tratos de animais, onde as pessoas estão maltratando e não sabem que estão maltratando. E nós temos uma ação de repressão, com apoio das polícias, né, as pessoas que cometem esse crime, e paralelo a isso nós temos uma ação de conscientização e apoio a essas pessoas que querem realmente mudar esse comportamento, essa visão a respeito dos animais. Quais foram os principais aprendizados do primeiro mandato que o senhor traz agora para esse segundo mandato? Nós temos como parlamentar restrições, nós não podemos criar leis que venham ferir ou ultrapassar a nossa Constituição. Nós somos limitados às leis estaduais e federais. E, sendo assim, a gente entra com aquela expectativa que a gente pode tudo, que a gente vai realizar o sonho, o mesmo sonho do eleitor que nos conhece e nos trouxe até aqui. E quando chega no parlamento, a gente percebe que eu sou um entre 41 vereadores,
E eu preciso da aprovação de todos e da aprovação do executivo. E que eu não posso criar leis que gerem custo para o município porque eles têm um orçamento. Então, quando a gente se depara com isso, a gente fica um pouco frustrado, né? Aconteceu. E aí eu fui tentando harmonizar com tudo aquilo que tinha a favor, que tinha disponível do meu gabinete, a minha equipe, organizando a minha equipe, né? Profissionalizando, preparando essa equipe. E também a verba SEAP, as emendas. Isso é muito importante no mandato de um parlamentar, porque ele consegue trabalhar paralelo aí e devolver à população parte daquilo que ela anseia. Então, eu consegui entender e trabalhar esses benefícios que está destinado a um vereador, a um parlamentar, e eu acho que isso foi muito importante nessa reeleição. Entendi. E o que o senhor destacaria como maior aprendizado nessa sua vida, até agora, na sua vida pública? Olha, nós precisamos ter, como eu falei, a nossa cidade é uma cidade grande, uma cidade que cresce todos os dias, que é muito difícil você atender todas as necessidades, que nós precisamos ter paciência, ter persistência, trabalho, ser profissional, né? Procurar conhecer aquele foco, no meu caso, a causa animal e ambiental. Você precisa conhecer muito, ter um contato, uma relação com o eleitor mais próximo. As pessoas, muita transparência, as pessoas reclamam muito. Eu votei, eu não consegui mais falar com o meu vereador, eu ando pelas ruas da cidade, eu sou voluntário no dia de sábado lá na instituição de rua, uma fundação que eu criei. Eu faço questão, é o meu compromisso inadiável, tirar aí 12 horas de trabalho voluntário para que eu possa ter esse contato direto com o eleitor, com as pessoas da causa. Não nego todos os convites para entrevista. Eu faço questão de participar para que as pessoas possam me conhecer a fundo realmente e entender como é que é o mandato, o que eu estou fazendo desse mandato que eles me deram. Tem algum tema que o senhor não conseguiu avançar no primeiro mandato, que vai servir de prioridade agora no segundo? Eu considero, na causa animal, eu considero o serviço mais importante, o controle populacional de animais, é o que reduz maus tratos e abandono. Quando eu cheguei à Câmara, em 2020, eu achava que essa responsabilidade era todos acham, na realidade, que isso é de responsabilidade da Secretaria de Saúde, e não é. É da Secretaria de Meio Ambiente. Só que o Código Ambiental estava muito ultrapassado, não tinha uma subsecretaria de bem-estar animal que eu solicitei, e essa subsecretaria vai ser criada agora, a qualquer momento, vai passar pela Câmara Municipal. Então, eu lutei muito, tentei reaproveitar a questão do CCZ, que era o único braço do município que fazia alguma coisa pelos animais. E eu percebi que não teria êxito, porque não é da responsabilidade dela. Agora, com a criação da subsecretaria na Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho certeza que a gente vai avançar. E a minha proposta é que terceirize esse serviço, para que tenha mais eficiência, porque tratar de animais precisa ter muita sensibilidade. E dificilmente alguém que passou por um concurso público vai falar a verdade na hora da pergunta. Você gosta de animais? Se ele não gostar, não vai ser eficiente. Tá certo. A gente faz uma pausa aqui no debate CMM e no próximo bloco nós vamos falar ainda mais sobre a causa animal e meio ambiente. Não sai daí que nós voltamos já. Estamos de volta com o debate CMM, lembrando que você pode nos acompanhar pela Rádio Câmara. Então sintonize na frequência 105.5. A gente continua a conversar com o vereador Kennedy Marques. Vereador, nós falávamos dessa sua bandeira, a causa animal, e é uma bandeira forte no seu mandato. Como que o senhor vê essa relação entre bem-estar animal e políticas públicas ambientais? Há uma relação muito forte, direta da causa animal e das políticas públicas ambientais. Manaus
o estado do Amazonas deixa muito a desejar com questões de políticas públicas ambientais de modo geral, não só para os domésticos, mas também para os animais silvestres. Isso é um desafio muito grande, inclusive na legislatura passada, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu era muito cobrado pela imprensa e a gente tentava fazer ações que estivessem dentro do meu alcance como parlamentar, né? Prevenção, fiscalização. E Manaus viveu um momento difícil com as queimadas, né? O Amazonas viveu. Isso foi muito impactante, as pessoas cobravam muito, porque as queimadas aconteciam ao longo por exemplo, da rodovia Manoel Urbano, no perímetro rural até urbano mesmo da cidade. E eram vários focos ao mesmo tempo. E a gente aí trabalhava em cima de leis que pudessem amenizar, coibir essa prática criminosa, mas nem tudo era criminoso, né? Muitas coisas eram coisas da natureza mesmo, muito forte. E nós trouxemos aí essas leis e também nós associando uma coisa com a outra, a questão animal, ela não tinha um valor político, né? Então, isso vem crescendo gradativamente. Eu não posso dizer que não está sendo feito nada, que o executivo não está trabalhando sim. Só que é algo novo, então precisa criar orçamento para isso. E não tinha orçamento. Então, tudo aquilo que a gente apresenta, não tem orçamento, a gente vai ter que buscar, ter que criar fundos. E nós temos trabalhado em cima do judiciário. Eu faço reunião com a Comissão de Meio Ambiente do Judiciário, com as polícias responsáveis por coibir crimes ambientais. Eu procuro trabalhar em cima disso e assim a gente trazer resposta em conjunto e assim amenizar essas questões de crimes ambientais. Certo. E a gente fala de leis, uma das leis de sua autoria proíbe que agressores de animais voltem a ter guarda de outros animais. Como é que tem sido a fiscalização e a efetividade dessa lei? Diariamente eu me deparo com em torno de 10 a 15 denúncias de maus tratos. E aí teve casos onde a pessoa foi lá, foi até condenada, e alguns meses depois ela simplesmente resolve usar outro animal para cuidar da casa, cuidar do comércio, e isso aconteceria recorrente. Então essa lei, ela impede essa pessoa, é o tempo que ele se educa, é o tempo que ele percebe que ele precisa respeitar as leis, que os animais são seres vivos que precisam ser respeitados. E ele vai passar 5 anos sem poder ter a posse desse animal de novo. Isso é muito importante, porque isso virou uma prática, né? E pessoas, inclusive, com histórico de agressividade, pessoas psicopatas, casos acontecem de usar esses animais como um brinquedo, como uma satisfação para os seus desejos, para os seus problemas psicológicos. Verdade. E dentre os projetos de lei que o senhor já conseguiu aprovar aqui na Casa do Povo, qual deles o senhor considera mais simbólico e impactante aqui para a nossa cidade? Os nossos, são vários projetos de leis assim, de relevância, né? Mas o que eu considero mais importante é aquele que regulamenta a posse, guarda e comércio de animais. Por quê? Porque a maioria dos animais que estão nas ruas abandonados vieram de um comércio ilegal. Né? Então, se não tem regra, todas as pessoas acham que podem transformar uma vida num negócio. E isso vai gerar, com certeza, o momento que ele não consegue ver como uma vida, ver como dinheiro, vai gerar irresponsabilidade, vai gerar prejuízo para esses animais. Então, essa lei, inclusive, foi uma emenda, mas eu consegui modificar 23 artigos, quase tudo. Porque foi uma lei de 2015, salvo engano, onde naquele momento não tinha muito conhecimento, não tinha envolvimento com a causa animal. E eu, com essa experiência que eu tenho, eu achei por bem modificar, acrescentar, e ela ficou muito rígida. Eu considero que seja uma das leis mais rígidas no país com relação a isso. É aquela que regulamenta comércio, posse comércio, posse e doação de animais. Tá certo, é importante, né? Muito importante.
E aí a gente conversava que o senhor já foi presidente de uma das comissões aqui na casa e hoje o senhor integra algumas dessas comissões. Como é que o senhor acredita que a sua participação e também o colegiado pode trabalhar ainda mais pela população dentro dessas comissões? Fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, hoje sou vice-presidente, faço parte, vou sempre estar relacionado à presidência do Meio Ambiente. Mas eu fiz questão de participar da CCJ. Sim. E aí pergunto, você é advogado? Não, mas nem tudo na CCJ é advogado. Mas eu tenho um conhecimento, eu fiz questão, inclusive colegas meus, mas poxa, dá para o espaço para um advogado. Eu digo, o advogado ele conhece a lei, mas eu tenho um conhecimento amplo, sou arquiteto, fui comerciante, conheço o interior, conheço navegação, conheço turismo, já tive empresa de turismo. Então, eu entendo que esse meu conhecimento amplo, eu vou conseguir avaliar tecnicamente vários projetos de lei, onde o advogado, né, ele vai ter a visão dele jurídica, mas técnica não. Então, foi por isso que eu fiz questão de participar hoje, sou membro da CCJ, muito importante. Não vou falhar, não falho sessões de jeito nenhum, porque é uma responsabilidade, né? E eu entendo que eu consigo contribuir muito com esse meu conhecimento geral, né? E já estou trazendo trabalho, já estou trazendo progresso, benefício na CCJ. E é importante a gente falar que a CCJ, todos os projetos de lei passam por ela, né? E é necessário ter essa propriedade, esse conhecimento. Sim, é muito importante, porque ela passa pelo crivo jurídico, mas não passa pelo lado técnico. Existem leis, por exemplo, que tem, e eu acho louvável por parte da Câmara, né, de fazer esse papel, onde juridicamente um determinado projeto de lei era ilegal por conta de ser atribuição do município. Seria atribuição do município, mas isso não é uma sugestão importante. Então a CCJ ela avalia de todos os ângulos, né? Se isso é tão importante, não fere nada, simplesmente seria uma atribuição do município. A gente leva a prova, leva ao plenário, se a maioria decidir a favor, legal, a gente trouxe um avanço para a cidade de Manaus. É muito importante. Tá certo. A gente faz mais uma pausa aqui no Debate CMM, mas aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais, @Câmara Municipal Manaus. Nós voltamos já. Debate CMM está de volta e você está gostando do nosso programa? Olha, se você perdeu algum dos programas anteriores, é só ir no YouTube da Câmara Municipal e você não vai ter desculpa para não os assistir. A nossa conversa de hoje é com o vereador Kennedy Marques e agora a gente fala de serviços essenciais como saúde e educação. Vereador, como é que o senhor avalia a situação da saúde hoje aqui no nosso município? Olha, Manaus tem crescido muito. Aquilo que compete ao município, que é a saúde primária, tem evoluído bastante. Muitas UBS foram criadas, reformadas, eu não tenho números aqui, mas foram mais de 25 UBS e isso demonstra a responsabilidade. É claro que a gente gostaria de avançar muito mais, porque o que acontece é que muitas vezes as responsabilidades de municípios vizinhos, os pacientes, por necessidade no seu município, correm para Manaus. Isso é um público diferente daquele que foi registrado, que está sob responsabilidade da capital. E claro que essa UBS não vai deixar de atender esses nossos irmãos do interior. E quais as pautas voltadas para a saúde que o senhor tem acompanhado assim mais de perto? A saúde pública hoje vive um momento muito importante. Manaus vive um momento, até aproveitar a oportunidade, que é sobre a esporotricose, que é uma zoonose que atinge principalmente os felinos, e mais é uma zoonose, é transmissível para pessoas também, dentre outros animais. Manaus, o primeiro caso que chegou a Manaus foi em 2020, inclusive na minha entrada aqui no município. Isso era algo novo, né? Mas no resto do Brasil já existia, inclusive o Rio de Janeiro, por exemplo, foi alvo mundial, foi onde apresentou, foi a capital que apresentou o maior número de casos em humanos de esporotricose. E para nós foi uma surpresa, logo depois da pandemia, nós tivemos aí esses primeiros casos em Manaus,
ainda não está sob controle, no Brasil não está sob controle, e Manaus vivencia isso aí. Na esporotricose, Manaus teve esse avanço muito grande. Pós-Covid, no início desse mandato do prefeito Davi Almeida, houve uma dificuldade muito grande. Manaus estava numa condição muito grave na questão de saúde municipal. E ela conseguiu ser destaque hoje a nível Brasil nas questões de saúde do município. Foi um trabalho praticamente forçado, inclusive teve que focar muito para a questão de saúde por conta do Covid. Mas a gente avançou. Hoje Manaus já ocupa uma posição em alguns aspectos, primeiro lugar a nível Brasil. A educação também é uma pauta essencial, né? E o que o senhor acredita nesse papel da escola sobre a formação de uma consciência ambiental e cidadã nesse trabalho para os alunos? Manaus teve um registro de 354, 360 escolas criadas, reformadas, revitalizadas. Inclusive, as escolas do município, quase que 100% delas hoje são climatizadas. E isso não é ar-condicionado na nossa cidade. Não é luxo. Não é luxo, é necessidade. Essas crianças precisam ter condições favoráveis para poder aprender. Foram criadas também na área de esporte, para que essas crianças possam ter essa oportunidade. Então, a questão estrutural, eu acho que Manaus está bem servido. Hoje, uma das coisas que eu vejo uma necessidade, e não é Manaus, é o Brasil, a questão de crianças autistas, por exemplo. Há uma procura muito grande, nós recebemos na Câmara grupos de mães, associações de autistas, dentre outros aspectos dessa natureza, e isso ainda deixa a desejar, porque cresceu o número de uma forma assustadora e o município não consegue preparar profissionais para atender esse público na velocidade que tem apresentado aí os laudos de crianças com essa síndrome. O senhor acredita que a juventude tem estado interessada em política? Eu gostaria, né? As pessoas, com o avanço da internet, tem sido muito importante. As pessoas, muitas vezes, elas não querem saber de política, o jovem não quer saber de política, mas quando ele começa a rolar nas redes sociais e ele vai entender, vai conhecer melhor, com mais facilidade, onde ele esteja, dos políticos que representam aqui na cidade, e aí isso vai dando uma oportunidade de gerar esse interesse, e é necessário, né? Inclusive, no passado, no meu tempo, tinha o SPB, né? E falava, se você perguntasse quem é o ministro, por exemplo, da educação brasileira, você era o mesmo ministro hoje, daqui a 8, daqui a 10 anos. E hoje muda muito ministro, secretário, e muitas vezes a população não sabe quem são os ministros, quem são os secretários. Então, hoje com a internet isso facilita, e eu espero que essa juventude participe mais para que eles possam entender, e assim nós temos mentes novas, né, políticos novos, com uma mentalidade diferente, para trazer benefício para a nossa cidade. Tá certo. E aí, falando de futuro, quais são as suas prioridades para os próximos meses de mandato? O meu mandato me permitiu avançar muito na causa animal, trazer muitos benefícios, como a carona solidária, a minha relação política, como fui comerciante também, eu tenho um conhecimento comercial muito grande, e eu busco apoio com empresas, com indústrias, para que eles possam nos apoiar nesse evento. E assim, é importante que a gente possa ter esse avanço, não só como parlamentar, mas o mandato me dá. Eu tenho uma ótima assessoria, tenho pessoas técnicos que me ajudam a avançar, e a gente assim fazer a diferença na vida dessas pessoas e desses animais. E o que lhe motiva a continuar na política? Olha, o cidadão, o Kennedy, desde 2007, quando eu tive meu primeiro animal, eu me entrego de corpo e alma para esses animais.
O meu mandato me permitiu fazer 95% mais, muito, muito, muito mais. E isso me convence que se eu quero fazer a diferença, se eu faço aquilo que eu amo, eu preciso avançar também. Eu só não pretendo sair da minha cidade, do meu estado, até porque seria covardia minha. Eu, por exemplo... Nascido e criado em Manaus, né? E eu tenho um compromisso. Eu tenho hoje 350 animais na minha responsabilidade e mais milhares de pessoas que têm animais que eu dou suporte diariamente. Então, se eu me ausento, por exemplo, se eu fosse, não tenho a menor pretensão, um deputado federal, por exemplo, eu estaria longe daqui. E como eu sou muito... eu gosto de meter a mão na massa, eu não acreditaria que alguém faria isso por mim, que uma assessoria responderia, trataria, faz o trabalho que eu faço, eu estou na minha cidade. Então, se eu precisar avançar pela necessidade de poder fazer mais, eu vou avançar na política dentro do meu estado. Mas não pretendo sair do meu estado de jeito nenhum. E como é que o senhor gostaria de ser lembrado ao fim deste ciclo legislativo? Eu gostaria que as pessoas pudessem acompanhar minhas redes sociais e entender que a gente conseguiu evoluir muito, a gente conseguiu avançar muito na causa animal, mas tem muita coisa para fazer. E a necessidade maior é a conscientização das pessoas para que juntos nós possamos fazer mais. Porque não é só as ações que eu faço, as leis que eu vou criar, que eu ofereço para a cidade de Manaus, que vão resolver o problema da causa animal. É algo muito pequeno, é um embrião, e ele depende muito mais de consciência do que de um trabalho do executivo. E era exatamente isso, né? Para o senhor deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, sobre realmente o papel de cada cidadão na construção de uma cidade melhor. As pessoas precisam entender que todos os serviços que são oferecidos pelo executivo, o meu salário, o salário de todos os servidores públicos, é pago pelo eleitor, é pago pelo cidadão. Eles precisam valorizar esse mandato, a cada objeto da cidade, as nossas praças, as nossas ruas. Então, se você está no carro, você está caminhando, você pega um papel, não joga na rua, você bota no bolso, deixa em casa, contribua, participe. Chega desse pensamento de que isso é público, é do município, eu estou pagando, eu já paguei, eu vou estragar, eu vou rasgar. Então, vamos ajudar a nossa cidade a crescer. Manaus tem recebido diariamente muitas pessoas, centenas de pessoas de estados vizinhos. Isso quer dizer que aqui é um lugar muito bom para viver. E dessa forma, há sempre uma busca por mais, sempre uma necessidade de demandas. E nós estamos aqui, nós vamos procurar fazer o melhor para servir de exemplo para os nossos vizinhos, para os nossos parceiros, e assim a gente manter nossa cidade melhor. E continuar avançando. Continuar avançando, sim, com certeza. É isso, o debate CMM fica por aqui. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo o trabalho da TV Câmara, todos vocês que estão aqui, para não ficar aquela Câmara esquecida, só o vereador, mas que as pessoas saibam quem são os seus representantes aqui na cidade de Manaus. Muito obrigada mais uma vez. E na próxima quinta-feira, a partir das 3 da tarde, nós temos um encontro marcado aqui no canal 6.3 e, claro, na Rádio Câmara 105.5, também nas redes sociais, @Câmara Municipal Manaus. Eu te espero. Até lá!